Hoje eu vou falar da situação do SUS, Sistema Único de Saúde, e as pessoas que falam dos Estados Unidos, né? Tem gente que está lá nos Estados Unidos tentando lacrar com situações, com realidade social aqui do Brasil. Então, vira e mexe vem pessoas debochando do SUS em comparação com as coisas que eles conseguem lá, né? Aparentemente ter. Só que nós vemos muita pobreza nos Estados Unidos. Por que será? A gente sabe que aqui no Brasil o SUS não existe desde sempre, tá? O problema é que os jovens de hoje, eles precisam fazer uma volta ao passado do seu próprio país para entender como que os avanços chegaram, tá? Como que as coisas chegaram a existir hoje. Porque essas pessoas, elas simplesmente têm as coisas hoje, têm as faltas que existem hoje, e essas frustrações das faltas que elas têm hoje fazem elas acreditar que alguns falsos políticos que prometem mundos e fundos, que prometem que vão melhorar esse país, essas pessoas passam a acreditar nesses políticos, né? Só que o Brasil passou por várias e várias transformações e o SUS é uma delas. Antigamente existiu o INAMPS, né? Os médicos, empresários fizeram ali, principalmente os médicos, né? Uma integração para poder conseguir um mínimo de dignidade para a nossa nação, né? Que não tinha o SUS, não havia Sistema Único de Saúde, né? Gratuito, não existia. Então foi criado o INAMPS. E nessa época o Brasil vivia num estado de calamidade pública. Então, hoje em dia nós temos vacinações, nós temos desenvolvimento científico e nós só não temos mais porque as políticas públicas aprovadas ou desaprovadas no país, elas não visam a melhoria do sistema público de saúde, né? Porque há muitos interesses das redes privadas no caos, né? Assim como há interesse no caos da educação para as escolas particulares. Se escola particular fosse excelente, ninguém precisaria colocar os seus filhos... Se escolas públicas fossem excelentes, ninguém precisaria colocar seus filhos em escola particular. Se a educação fosse de qualidade na escola pública, porque parecem que acham que o filho do pobre é burro, que ele não tem condições de desenvolver-se intelectualmente melhor do que o filho do rico, tá? Essa visão minúscula que o nosso país tem, tá? Exigem pouco dos nossos jovens, a ponto de o jovem não se interessar pelo estudo, ainda mais na época que nós vivemos hoje, né? Hoje é um momento crucial para a mudança na educação. Por quê? Porque nós temos redes sociais, professores online, nós temos como dar suporte para a educação. E a pessoa pergunta assim, para que eu preciso saber a fórmula de Bhaskara? Eu não vou usar isso na minha vida. Meu filho, como é que um físico vai saber que ele tem atribuições de físico se ele não estudar física? Se nunca for apresentado para ele a física, como é que uma pessoa vai saber se ela tem aptidão para matemática se ela não tem contato com a matemática? Tá? As matérias das escolas que você pensa que não servem para nada, elas são para você ter a capacidade cognitiva desenvolvida para resolver problemas, para buscar soluções. Elas estão mostrando para você o seu potencial. Porque aqui no mundo, aqui fora, quando você completar a fase adulta, onde os seus pais não vão sustentar o seu pão de cada dia para você estudar, porque enquanto você está estudando, os seus pais estão ralando 6 por 1 para você estar na escola. E os pais fazem isso acreditando que você vai ter um bom futuro, só que é uma realidade fracassada. A escola pública não te diz que você vai ter um bom futuro, ela te diz que você vai ter algum futuro.
né? Você vai se integrar à sociedade. Só que aquela fase ali, onde você está totalmente com a mente fresca, aprendendo, seria a fase que ali deveriam explorar um pouco mais o seu intelecto para que você pudesse desenvolver bem, porque no futuro, para você, por exemplo, quer passar na prova para militar, você vai fazer o TAF, né? O treinamento de aptidão física, o teste de aptidão física. Para ser militar, você tem que ter uma excelente aptidão física. Isso não começa de um dia para o outro. Isso é prática, isso é conduta de quem tem paciência, tem vontade de se aperfeiçoar a cada dia, tem disciplina. São atributos que não é para qualquer pessoa, porque as pessoas comuns são indisciplinadas, fumam, bebem, gostam de sair até tarde, elas não têm disciplina. Então, aquilo ali é para quem é disciplinado, porque as Forças Armadas precisam de pessoas disciplinadas e com boa força física. Consequentemente, precisa também de uma boa força mental. Porque se você tem um exército brasileiro onde só se cobra a aptidão física, o cara vai ser burro na guerra. Então, o militarismo ele vai requerer de você 100%, né? Tanto aptidão física quanto intelecto. Porque o que você vai estudar na guerra, se você for para batalhão de engenharia, são coisas que não é para qualquer pessoa que simplesmente não teve uma boa base escolar. O problema do nosso país exatamente reflete nisso. Não há uma base escolar forte, porque acham que não podem exigir do pobre tamanha inteligência. E aí muita gente inteligente, por não ter essa oportunidade, por não ter uns pais com capacidade de pagar uma escola particular, o cara é inteligente pra caramba, o cara às vezes vai pra criminalidade. O cara é inteligente pra caramba, né? Mas o seu caráter não foi forjado. Os seus pais não lhe deram exemplo, ou perderam os pais muito cedo, ou a pessoa mesmo não quer saber daquilo, não quer se esforçar por aquilo e vai para a vagabundagem. Então tem muita gente muito inteligente que poderia ter uma vida diferente, né? Poderia estar aí fazendo uma diferença no mundo. No mundo. Parece que as questões de caráter são desprezadas nas escolas, né? E aí surge aqueles salvadores da pátria que falam que a escola militar vai ser isso e aquilo, e a gente vê um monte de injustiça às vezes acontecendo, né? A gente sabe muito bem que no militarismo, dentro do militarismo, as coisas não fluem com comportamentos conforme eles posam e acreditam que estão sendo vistos dessa forma, comportados, mas lá dentro a coisa desanda, porque se trata de seres humanos, se trata de pessoas que estão acima das regras. Isso não pode acontecer. Conduta militar é julgado por tribunal militar. Não, tem que vir ser julgado pela área civil também. Não pode ter uma força maior que vai ali passar a mão na cabeça, né? E que só vai fazer a punição quando todo mundo aqui fora souber, né? Então, as escolas públicas, primeiro, para você fazer a escola pública se tornar com a mesma média de uma escola particular, com os mesmos ensinamentos do professor estar ali junto, você vai ter que ter mais professores na sala de aula. Não dá um professor para 30 alunos. Você vai ter que ter mais matérias, você vai ter que ter... os alunos vão ter que ter mais tempo dentro da escola, e para isso tem que ter mais merenda, tem que ter professores melhor remunerados, tem que ter mais professores e tem que ter muito dinheiro, e a política parece que não acha isso importante. Um país que é super tributado, que tem essas condições, mas que os políticos não têm essa vontade, né? Não tem essa vontade. Por quê? Porque esses pobres vão concorrer com os filhos dos ricos nas grandes empresas, nos melhores empregos, no funcionarismo público. Então, se eu dou educação de qualidade para o pobre, eu tiro a vaga do rico, do filho do rico. E por isso, eles não querem, né? Então, há um sistema nesse país que financia, né? Que financia políticos, que financia
influenciadores digital, que criam influenciadores digital para poder serem usados, né, para manipular a população. Ontem mesmo peguei um vídeo do cara falando sobre o sistema aí do sistema tributário, né, que criou ali um aplicativo, né, onde a pessoa vai poder fazer ali a emissão das notas fiscais do seu serviço, tá? Por exemplo, eu sou um trabalhador autônomo. Para uma empresa me contratar, eu tenho que ter um CNPJ. Eu preciso de nota, eu preciso dar a nota para aquela empresa do meu serviço, para que ela possa burocraticamente, né, dentro da lei, me contratar. Ela tem que ter uma nota de pagamento para apresentar no balancete dos diretores da empresa, né? Não pode ser uma coisa... Eu posso contratar qualquer pessoa. Eu tenho que provar que eu contratei um profissional de verdade, que tem um CNPJ, porque se der algum problema, eu tenho que apresentar quem foi. Então essa pessoa tem que estar documentada. Então, no sistema comum, as prefeituras tinham um sistema e as pessoas emitiam essa nota fiscal utilizando um outro recurso do sistema, tá? E aí a nota fiscal saía, mas saía com um protocolo errado. E aquilo ali, burocraticamente, estava errado. Então, na reforma tributária, que foi aprovada por vários e vários políticos, inclusive a maior parte é de direita, tá? A política está assim, tem situações como deputado, não sei se é deputado federal ou estadual, de 50 mil para 6 políticos de esquerda, 6 mil, 50 mil de direita, 6 mil de esquerda. Tem duas situações assim. De 27 governadores, 24 são de direita, 4 são de esquerda. Praticamente isso, eu coloquei isso esses dias, né? Para você ver que quem está mandando no país, quem está comandando é a direita. Por mais que o presidente seja de esquerda, a direita está no comando das votações, de todas as aprovações, tá? Então o governo precisa rebolar e negociar para poder ter alguma coisa, né? O governo, o presidente representa o executivo, representa o governo federal, e as pessoas não têm noção do que é atribuições de prefeitura, de governo, né, de governo federal, as atribuições de cada um. E aí fica um culpando o outro de coisas que às vezes a atribuição não é. Então, esses caras contratam esses influenciadores para falar mal de uma situação que é um benefício, ou seja, eles colocam como se ficam amedrontando a população. O governo vai querer que todo mundo agora, todo trabalhador autônomo, venha a se cadastrar e pagar impostos e tal. Não é isso que está acontecendo, mas eles fazem uma revolução com uma notícia falsa e essas pessoas têm que estar na cadeia, porque elas estão falando que o governo está fazendo algo que ela não está fazendo. Isso é crime contra a própria pátria. Aquela pessoa é representante do governo. Você ter direito à opinião, perfeito, mas não dentro da mentira. Assustando, amedrontando a população, fazendo um desserviço para o seu país. E por quê? Porque fazem isso? Por dinheiro, porque tem gente por trás oferecendo esse dinheiro, financiando. E muitas vezes esse financiamento é com dinheiro público, é com o dinheiro do povo, ou seja, pega o dinheiro do povo para poder causar uma coisa ruim para o próprio povo. E aí o povo já fica desgastado e fica pensando, não, esse país vai estar tudo errado e tal. As pessoas já estão desacreditadas. Ainda tem gente que pega uma coisa que não tem nada a ver ali e coloca como ruim. É esse desserviço que essa gente faz. Então isso tem que ter um controle, isso não pode ser dessa forma. Você não pode dizer que o governo está fazendo algo errado quando você não tem certeza daquilo, quando se sabe que o seu objetivo é só ganhar notoriedade, ganhar mais inscrito, ganhar fama em situações de caos. Aí depois que vem tudo à tona, mostra que não era aquilo, o governo tem que ter todo um trabalho para mostrar que não é isso, esse cara nem sequer vai desmentir isso, vai pedir desculpa aos seus seguidores, porque o objetivo dele é se aproveitar dessa massa que não entende para poder subir na vida. E o povo brasileiro precisa acordar e entender que existem pessoas que estão contra o país, elas só estão pensando nelas. Essas pessoas não têm nada de patriotismo. Isso é uma falta de bom senso. A pessoa usa você como um degrau. A sociedade brasileira ainda não aprendeu isso, né?
A escala 6x1 é uma escala muito pesada que não dá tempo da pessoa nem raciocinar sobre a condição do seu país. As pessoas não conseguem nem acompanhar o que acontece no seu sindicato. Se você perguntar ao trabalhador aonde que é o sindicato dela, ela não sabe o endereço. E é o sindicato que luta por questões trabalhistas. Ah, mas o sindicato só tem ladrão. Por quê? Porque vocês não fiscalizam. Porque vocês não acompanham. E aí o que acontece? Os malandros tomam esse lugar. Tudo que na vida que você não fiscalizar vai ter malandragem ali envolvida. A saúde, se você não tiver fiscal, se você não tiver a polícia ali no pé, os caras roubam. Os caras tomam o poder e ficam encalacrados lá, causando sérios problemas, né? E a Polícia Federal, por sua vez, não faz um trabalho preventivo, quer fazer todo aquele marketing, porque aquilo que dá sucesso não faz o preventivo. A Polícia Civil também não faz o preventivo. Ou seja, como é que o cara rouba anos e anos, o Tribunal de Contas apresenta contas erradas anos e anos, ele não quer pegar a quadrilha toda, irmão. Na hora que fizer errado tem que ir lá e bum, já prende logo. Não é deixar roubar o país. Por quê? Porque há outros interesses também de polícias de se beneficiar disso, desse marketing. Olha, nós somos os caras, os homens de preto. Nesse país não tem a prevenção. Por isso que essas coisas acontecem. Tá? Então, o cara é americano. Estados Unidos, vamos lá, Estados Unidos. Vai morar nos Estados Unidos. Eu nunca morei, não sei como funciona. O que eu sei são coisas que eu ouço, né? Dizem que a água nos Estados Unidos é uma coisa de péssima qualidade. Quem mora lá dá caroço na cabeça, não dá para beber, por isso que os americanos andam sempre com garrafinha de água, entende? Lá quase não se tem ônibus público, né? Ônibus, né? Então a pessoa tem que ter carro. Tem ônibus, mas é muito raro. As pessoas praticamente têm que ter carro, ou seja, é um custo que a pessoa tem. Ah, é barato e tal, mas é mais um custo. Brasileiro, quando vai morar lá, tem que lembrar que o brasileiro não tem green card. Ele não é um ser bem-vindo naquela terra. Ele não tem todos os direitos de um americano, embora pague todos os impostos. Aí já começa injustiçado. Eles pagam todos os impostos, mas não têm os mesmos direitos. Ou seja, não tem o green card, não consegue os melhores empregos. Eu sei que tem gente que consegue excelentes empregos e tem profissões magníficas, que lá às vezes está em falta, então o cara consegue arrebentar. Mas não tem o green card, né? O cara não é casado com americano, já estão restringindo mais isso. Então o brasileiro que vai para lá é sacaneado pelo próprio brasileiro que já está lá, que vai aproveitar dessa situação porque o cara não sabe, vai começar a vender coisas pro cara, alugar coisas pro cara mais caro, vai se beneficiar e vai sugar os próprios brasileiros. Porque se tem sanguessuga aqui no Brasil, o problema do Brasil aqui é o brasileiro, filhão. Né? Não é o país em si, é uma maravilha. O problema são os brasileiros. Falta de educação, é uma imundície, as pessoas tudo que come joga no chão, é garrafa quebrada, é bueiro aberto, é fio desencapado matando criança. O cara vai fazer uma árvore de Natal, ele faz o serviço porco, fica um fio pro lado de fora, mata gente eletrocutada, não é punido. Você vai trabalhar a escala 6x1, desvio e acúmulos de função, né? A pessoa não tem tempo para ir num médico se cuidar, fazer uma avaliação, não tem tempo para ir no dentista, aí trabalha em condições precárias, salário minguado, direitos usurpados, porque não pagam hora extra de acordo com a convenção coletiva. Se o cara vai fazer um extra, fica 36 horas no ar para ganhar R$140, quando a CCT, a Convenção de Trabalho do Sindicato, diz que é 300 e pouco. Ou um pouquinho menos, mas não é aquele valor minguado, não dão alimentação nem passagem, né? Só quer dar aquele valor só, porque lá na convenção diz, é isso aqui, mais isso, mais isso. Como é que o cara vai trabalhar só por um valor? Aí desse dinheiro ele vai ter que tirar alimentação e passagem, não compensa. Então, as injustiças, trabalham em lugar insalubre, não tem um lugar para almoçar, não tem um lugar para fazer um descanso. Às vezes tem que comer a comida do lugar, é obrigado, não ganha o ticket, né? Isso já é ilegal. Então, uma série de complicações, tá? Direitos ninguém quer pagar, mas os deveres, não, tem que trabalhar 6x1, né?
Aí querem trocar o teu domingo por um dia de semana. É uma palhaçada só, cara. É uma palhaçada só. Entendeu? Então, nos Estados Unidos, você aluga um quarto. Dificilmente você vai alugar uma casa. E num bairro pobre ainda. Você não vai conseguir muita coisa. Aí o cara chega e tal, pá, trabalha igual um condenado, porque lá não tem horas, né, como aqui no Brasil, você vai trabalhar tantas horas. Não, mas a gente vai ganhar muito bem. Vai ganhar muito bem. Mas o custo de vida lá é muito elevado, porque os caras só te mostram o tênis que você pode comprar e a comida que você pode comprar, mas ele não mostra quanto que ele paga de água, água péssima, quanto que ele paga de luz. Alimentos frescos são caros e borrachudos, não tem gosto de nada, tudo verde, mal feito. Alimentos frescos você não vai conseguir, né? Aqui no Brasil, graças a Deus, se consegue alimentos frescos. Então, você vai ter lá certa dificuldade, porque você não te mostra tudo que você tem que pagar. Seguro-saúde não cobre todas as despesas, os tratamentos médicos são caríssimos, ou seja, o teu plano às vezes é um plano meia boca, não vai cobrir tudo, né? A gente vê muito isso nos filmes, pessoas se recusando a serem atendidas no hospital. Por quê? Porque se o hospital te atende, a conta você não vai sair desse país sem pagar essa conta, filhão. Você vai pra cadeia se você não pagar. Tá pensando que lá você pode dever igual aqui? Não é assim não. Então lá, em comparação ao Brasil, é um paraíso. Imagina se você pega aí, você comprou alguma coisa aí e não pagou, lá ele te bota no tribunal, filhão. Te bota de frente pro juiz. Se você não pagar, tem prazo e cadeia, vai pagar. Então tem coisas que eles não falam, cara. Eles só falam o que aparentemente parece bom. Mas vai lá, mora lá, numa nação com condutas totalmente diferentes. Eu acho até uma conduta legal de as pessoas não se aproximarem do filho dos outros, ou da família dos outros. Eles dão um chilique, mano. Se você chegar próximo daquela família ali, dá chilique. Aqui no Brasil, a pessoa vê outra que nunca viu na vida. Ai, que criança bonitinha. Distraiu, levaram o teu filho, tu nunca mais vê. E leva. Eu já passei por uma situação que eu quase joguei no meio da rua. Porque a pessoa, o que mais tem é tarado nesse Brasil aqui, tá? Olha uma criança, você dá um mole numa loja de roupa, algum lugar, eles levam o teu filho e para fazer sabe lá o quê? Um demônio na mente desses endemoniados que leva a criança e você nunca mais vê. Some no meio da multidão e já era. Então, segure a mão dos seus filhos. Era até melhor que os filhos andassem com aquelas... O nego fala que é feio aquelas coleirinhas, né? Cara, aquilo ali é seguro. Você mantém a criança aqui. Por mais que você se distrai, a criança tá aqui. O que eu vejo de crianças que andam pro meio da rua e os pais passam desespero. Há um tempo atrás, uma criança deu um rompante, não sei se a criança era autista, não sei, num restaurante. Só que o restaurante a rua dava para um estacionamento, para uma passagem de carro, né? Tipo estacionamento. A criança simplesmente correu e o carro atropelou. Você imagina o desespero do pai e o desespero do cara que atropelou uma criança. Você tá com o teu carro, daqui a pouco a criança, você não tem nem chance, você matou uma criança sem querer e acaba com a tua vida isso. E as pessoas sem saber vai querer até te linchar. E o desespero desse pai que nunca imaginou que o filho ia correr. Então, aquela espécie de coleirinha é melhor. Ah, não, mas se minha filha não parece cachorro, isso não tem nada a ver, a segurança. Seria muito melhor ter. Você tá vendo que a criança vai passar perto de um fio de alta tensão, tu puxa ela. Você vai ver que a criança vai dar um rompante, tu trava ela aqui. Seria bom, sabe? Nas praias, nem quero dizer das praias. Das praias, o cara tá no posto 10, o filho tá no 12. Ou se não tá no 3. Nego bebe, o brasileiro, olha só, eu sempre falo o seguinte: primeiros socorros, matéria fundamental de escola, deveria ser primeiro socorro. Segundo, natação. Por quê? Nós vivemos num país tropical, calor dos infernos, que todo mundo vai para uma praia, praias perigosíssimas. Todos os resgates que você vê aí, às vezes você vai ver aí na internet, a maioria você não vê muitas ondas.
Pega um resgate no Leblon, Saquarema, Itaipuaçu, lugares onde as ondas são enormes. Cara, o brasileiro não sabe nem boiar. Como é que vai para uma praia perigosa e ainda deixa os filhos largados? É uma sensação de segurança, é uma fé em Deus, no Deus do impossível, que não cabe nem na Bíblia, esse tipo de fé, porque fé e imprudência não caminham de forma igual. Você tem que ser prudente, como a serpente, diz a Bíblia. Você ter artimanha, entender que o mundo não está de brincadeira. O mundo é hostil. E vocês estão vivendo como se fossem Adão e Eva pelados. O mundo é hostil. Tudo nesse mundo é hostil. É um carro, é pessoa que confia muito no outro. O cara passa de moto do lado de um caminhão sem notar que o cara ali pode errar, distrair ou não ver ele. As pessoas confiam que o outro vai ser prudente. É esse o problema. Tem que ser prudente como uma serpente. Você tem que desconfiar de tudo, de todos, e estar sempre em alerta. Mas o povo não faz isso. E aí você tem sofrimentos pro resto da vida. Perdeu um filho, afogamento, perdeu o filho em acidente. É uns jovens doidos que andam sem capacete numa máquina que tem uma potência que te mata. E a gente vê números de pessoas amputadas, pessoas com sérios problemas, pessoas que morrem muito jovem, porque os pais deixam os filhos pegarem moto muito cedo, o cara pilota sem as mãos, chinelo, mexendo no telefone. Cara, a gente ainda vai ter muito acidente, ainda mais com essas motinhas andando no meio do trânsito. Acho até que reduz um pouco a velocidade do trânsito, mas a pessoa às vezes tem noção de trânsito e ela corta para lá, corta para cá, e às vezes o motorista está acostumado achando que aquela pessoa tem alguma noção e vai seguir o curso aqui. E aí quando a pessoa entra na frente, bum, acabou a vida. É simples assim, a vida se vai, se esvaria, se vai em um piscar de olhos. Eu não sei que deu na cabeça de um homem de segurar um fio de alta tensão. O que ele imaginou que ia acontecer? O cara simplesmente foi lá, viu o fio partido, o cara foi lá e segurou no fio. Tentou emendar o fio. Pelo amor de Deus, gente. As pessoas estão morrendo. Eu acho que essas pessoas, eu não sei se são, parecem amebas. As pessoas não têm noção. É umas mortes bobas, umas coisas que acontecem. Agora, existe aquele fato da morte por uma situação, como o cara estava casando, né? Botou uma taça de cristal no bolso, foi correr, caiu, a taça quebrou, cortou a veia dele femoral e acabou morrendo. Existe fatalidades, né? E a gente tem que aprender com essas condutas para não cometer o mesmo erro, né? Mas existe fatalidade. Então, as pessoas, o Brasil é um país que os jovens precisam entender as suas transformações, né? Precisam entender, ter instruções sobre a vida, né? Que a vida não é como você pensa. O teu pensamento de hoje, de jovem, não tem às vezes maturidade. Às vezes você acha que tem maturidade, você acha que algo é verdade, mas você não consegue assimilar, porque nós seres humanos temos um defeito muito grande de martelar algo como verdade e a gente desprezar o conselho, né? A pessoa está martelando algo como verdade. Aí, quando vem a verdade, como ela já falou muito aquela besteira e tem ali documentado, ela, em face da verdade, ela começa a negar a verdade. Falta de personalidade e de reconhecer os seus erros. A falta desse reconhecimento não deixa você crescer. Você não consegue se desenvolver intelectualmente, porque você não sabe admitir que errou. É uma virtude de poucos admitir que não estava certo ou que achava que a coisa era de uma forma. Não tem problema nenhum admitir que errou. Você cresce. Até porque a outra pessoa que está se desgastando, se desdobrando para te dar o conselho é porque realmente ela quer que você entenda que você não está certo. E tem gente que vem te aconselhar com os conselhos muito ruins. A pessoa está toda encalacrada na vida, ela mal resolve sua própria vida e ela quer te dar conselhos. Não estou falando que a pessoa precisa ser rica, até porque tem muita gente que se gaba aí de grandes feitos. Quando a gente vai ver, é tudo um joguinho de cartas marcadas, é tudo um castelo de carta. Se puxar embaixo, cai tudo.
tem tretas ali para ter aquele dinheiro, tem muita mentira envolvida. Eu acho que o tempo, eu sempre falo que o tempo é a Kodak de Deus, é a revelação de Deus. Tem uma palavra na Bíblia que eu gosto muito, que não há nada encoberto que não venha a ser revelado dos telhados. Isso é para pastores. Tem pastores que escondem, e aí agora a gente está vendo aí, passando a maior vergonha, tentando dar explicação. Quanto mais tenta explicar, mais se enrola. Por quê? Botou a mão no dinheiro que não lhe pertencia e ainda carregava uma Bíblia debaixo do braço. É a vergonha, dupla vergonha. Ao invés de ter dupla honra, tem dupla vergonha. É vergonha na igreja, é vergonha em casa. Não é vergonha na política, é vergonha em casa. Porque todo mundo achava que era um homem de Deus. E a gente está assim, cara. Falta de valores até em quem tinha a obrigação de ter mais valores. As piores políticas são praticadas pela religião. Se tivesse uma inquisição hoje, esses daí seriam os que queimariam as bruxas, as supostas bruxas. Infelizmente, porque o que tem de gente com Bíblia debaixo do braço, mentindo na cara dura, roubando, é uma vergonha. Um país onde Deus permitiu que os brasileiros tivessem um intelecto sobre a Bíblia. Muita gente conhece as escrituras. É uma vergonha. E o brasileiro não pode tolerar sujeira. Porque quando vocês toleram sujeira, principalmente dentro da política, vocês estão tolerando doenças, mortes e injustiças sociais. Vocês estão deixando o mal entrar em uma área onde a justiça pertence a Deus. Lembra lá o profeta Malaquias, no último capítulo, repreendendo Israel pelo fato de não estavam levando o dízimo que estava na lei? E não era só se tratava de dinheiro, eles quebraram a lei de Deus e através dessa lei quebrada, como é que ficou o estado dos jovens, dos órfãos e das viúvas durante o período de 400 anos? De Malaquias a João Batista, Deus não enviou profeta. As pessoas pararam de dar o dízimo, a corrupção tomou o templo. Como é que ficou as justiças sociais em relação às mulheres que eram injustiçadas, aos órfãos e às viúvas? Então, quando se distorce a lei, quando se descumpre todas as injustiças e males, e abusos e preconceitos, acabam lá na frente tendo um resultado trágico, tirando vidas, causando doenças, causando estresse, aborrecimento. Então, não tolerem corrupção, não tolerem. O brasileiro tolera muito porque parece que faz parte do próprio caráter do brasileiro. Vocês precisam ser um pouco mais severos, com a questão dos que nos representam. É que o político tinha que ganhar o salário mínimo. Cara, para de pensar em coisas que não vão acontecer. Para se ser um político, ganhar bem não é o problema. O cara fala, não, que o cara ganha auxílio paletó. Eu falei, eu preciso entender como é que funciona isso. Porque se o cara ganha esse dinheiro só para colocar o paletó do juiz ali, aí é estranho. Agora, o que esse cara faz com esse paletó? Ele dobra, ele guarda, ele lava, ele leva para lavar, lavagem seca. A gente tem que ver o processo da coisa para saber como chegou naquilo ali. E a gente está falando de juízes do Supremo. Imagina você ser um juiz do Supremo. Quanto que você estudou para chegar ali? Esses dias um político falou assim, essa mulher, ela não se sabe como chegou aqui, era só uma professora. Rapaz, aí eu pergunto, quem era ele? Ele acha que porque ele foi aprovado, votado nas falcatruas dele, chegou à política, ele é alguma coisa. É só uma professora? Você sabe quanto estuda para se ser um professor? E a pessoa desmerece uma profissão que é a base de todas as outras profissões. É simplesmente um lixo o argumento desse cara. É só uma professora. Não é só uma professora, é uma professora. E você quem é? Não é nada. Você tá entendendo? É o cachorro
é o poste mijando do cachorro. É o que a gente está vivendo hoje.